Olá pessoal, vamos dar início à nossa parte explicativa da aula de hoje. O nosso próximo conteúdo é falando sobre as formas da transmissão de calor. Nesse primeiro momento eu vou falar como se dá, como é que acontece a transmissão de calor por condução. Então vamos falar de condução térmica. O que eu denomino de condução térmica é o processo de propagação de calor, de transferência de calor, no qual a energia térmica ela passa de partícula a partícula em um meio. Então você tem a transmissão de calor por condução térmica quando você pega uma partícula que está com uma determinada quantidade de calor, ela passa essa quantidade de calor para outra partícula que está vizinho a ela. Então realmente é um processo de passagem de calor de partícula a partícula. A gente observa, por exemplo, a condução térmica quando você pega, por exemplo, imagine aí uma vasilha, um copo que tenha água quente dentro dele. Aí você pega uma colher e coloca uma das extremidades da colher dentro dessa água quente e deixa a outra extremidade da colher livre. Você vai perceber que depois de um determinado tempo, o cabo da colher, a parte dessa colher que estava livre, ela vai ter esquentado. E olha que ela não estava em contato com a água. Quem estava em contato com a água era a outra extremidade da colher. O que acontece? Houve a passagem de calor de uma extremidade da colher para a outra, partícula a partícula. Cada partícula aí do metal que compõe a colher vai passando o calor de uma partícula para outra. Então essa forma de passagem de calor, de propagação de calor, é que nós chamamos de condução térmica. A condução ela ocorre principalmente em corpos sólidos, porque é principalmente nos sólidos que as partículas estão mais próximas uma da outra. A condução ela acontece também em meios que não sejam sólidos, mas é uma condução de maneira muito fraca, não é tão eficiente. Onde a condução acontece de maneira bem mais eficiente é nos sólidos. E aí um detalhe interessante que a gente já pode perceber é que não existe condução térmica no vácuo. Por quê? Porque no vácuo nós não temos partícula. E como a condução ela depende de um meio, ela depende de uma partícula para que ela aconteça, então no vácuo não é possível se ter condução térmica de calor. A partir do fato de nós termos um corpo que conduz ou não conduz calor, a gente pode classificar os corpos como condutores ou isolantes térmicos. O que a gente conhece como condutor térmico são os materiais nos quais o processo de condução de calor é acentuado. Os metais, de uma maneira geral, são bons exemplos de condução de condutores de calor. Já os isolantes térmicos são aqueles materiais nos quais ocorre pouca ou nenhuma transmissão de calor. Exemplos de isolante térmico: a madeira, por exemplo. Por isso que você pode utilizar uma colher de pau, por exemplo, para poder mexer lá os alimentos e a colher não esquenta tanto, porque sendo de madeira, a madeira ela é um isolante térmico. E outro exemplo de isolante térmico, o isopor. Por isso então que a gente tem o costume de colocar bebidas dentro do isopor para evitar que essa bebida receba calor, se for uma bebida fria, né, lógico, para evitar que ela receba calor por condução, porque o isopor é um isolante térmico. Lei de Fourier. A velocidade com que ocorre a transmissão de calor, ela é chamada de fluxo de calor, representado pelo φ, que é essa letra grega que vocês estão vendo aí. Bem, se a velocidade de transmissão é o fluxo de calor, então se é velocidade, isso vai ser a razão entre a quantidade de calor que foi conduzido e o intervalo de tempo. Desse modo, então, a gente pode dizer que o fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo. A lei de Fourier ela estabelece ainda que o fluxo de calor ele depende do material, porque a gente viu que existem materiais que conduzem bem o calor e existem materiais que não conduzem bem o calor. Além disso, esse fluxo de calor é diretamente proporcional à área da seção transversal do condutor. Quanto maior for a área da seção transversal do condutor, maior será o fluxo de calor. E lógico, quanto menor for essa área, menor será o fluxo. Além disso, o fluxo ele é diretamente proporcional à variação de temperatura. Imaginemos, por exemplo, que você vai conduzir calor entre dois corpos que têm uma grande diferença de temperatura entre eles. Então ali vai se estabelecer um fluxo de calor grande.
Agora, se nós pegarmos dois corpos que tem uma pequena diferença de temperatura entre eles, o fluxo de calor vai ser pequeno. Além disso, o fluxo de calor ele é inversamente proporcional ao comprimento do condutor. Quanto mais extenso for o condutor, mais tempo vai demorar para o calor chegar, por exemplo, de uma ponta a outra desse condutor. Desse modo, então, teremos aí um corpo extenso, a velocidade de propagação do calor, o fluxo de calor vai ser menor. Enquanto que um corpo que seja curto, né, que não seja tão extenso, o fluxo de calor vai ser maior porque há a possibilidade do calor ir de uma ponta a outra desse condutor no intervalo de tempo menor, já que ele é menor. Bem, desse modo então, a lei de Fourier ela estabelece que o fluxo de calor ele vai ser essa constante K multiplicado pela área da seção transversal do condutor, multiplicado pela diferença de temperatura entre as extremidades desse condutor e dividido pelo comprimento do condutor. Esse K ele é chamado de constante de condutibilidade ou constante de condutividade e ele depende do material. O que vai acontecer? Quanto melhor condutor for o material, maior vai ser o valor da constante K. E quanto mais isolante térmico for o material, menor vai ser o valor da constante K. Desse modo, então, pela lei de Fourier, nós temos, então, repetindo aí, o fluxo de calor é a constante de condutividade multiplicado pela área, multiplicado pela diferença de temperatura entre as extremidades, dividido pelo comprimento desse condutor. A unidade oficial de medida da constante de condutividade é em joules por segundo vezes metro vezes Kelvin. Só que a mais utilizada não é essa. A unidade mais utilizada para a unidade K, para a constante de condutividade K, é calorias por segundo vezes metro vezes grau Celsius. Os corpos condutores eles apresentam, como eu falei agora há pouco, valores elevados para K, já os corpos isolantes eles têm valores bem menores para K. Aí eu trago um primeiro exemplo. Uma pessoa coberta com acolchoado de lã, de espessura 4 mm e área de 4 metros quadrados, está em um ambiente com temperatura de menos 6 graus Celsius. Sabe-se que o coeficiente de condutividade térmica da lã é 10 elevado a menos 5 quilocalorias por segundo vezes metro vezes grau Celsius. E que a temperatura do corpo humano é aproximadamente 36 graus Celsius. A letra A pergunta ou pede, calcule o fluxo de calor através do acolchoado de lã. Bem, do enunciado, nós sabemos então que o comprimento, na verdade a espessura aí da coberta de lã é 4 mm. Como eu tenho que colocar em metro, 4 mm é 4 vezes 10 elevado a menos 3 metros. A área dessa coberta de lã é 4 metros quadrados. E a diferença de temperatura entre as extremidades é de 42 graus Celsius, porque vai de menos 6 até 36 graus Celsius. Nós temos um ambiente aí, de um lado da colcha, do acolchoado, um ambiente com temperatura de menos 6 graus Celsius, e do outro lado nós temos o corpo humano com a temperatura de 36 graus Celsius. Então, com isso, a variação da temperatura, 42 graus Celsius. Além disso, a constante de condutividade da lã é 10 elevado a menos 5 quilocalorias. Lembremos que quilo é 10 elevado a 3. Então, quando eu pegar 10 elevado a menos 5 multiplicado por 10 elevado a 3, isso aí vai dar 10 elevado a menos 2 calorias por segundo vezes metro vezes grau Celsius. Desse modo, então, pegando aí a lei de Fourier, nós temos a expressão escrita, vamos substituir. A constante é 10 a menos 2, a área da coberta é 4, a diferença de temperatura entre os dois extremos é 42 e a espessura da coberta de lã, 4 vezes 10 elevado a menos 3. A gente pode cortar o 4 do numerador com 4 do denominador, então vai sobrar o 42. Quando eu fizer a divisão de potência, 10 elevado a menos 2 dividido para 10 elevado a menos 3, eu vou ter que subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 2 menos o menos 3. Já que menos e menos é mais, isso aqui dá menos 2 mais 3, que é 1. Então, na verdade, o nosso fluxo de calor vai dar 42 vezes 10 elevado a 1,
que é 42 vezes 10. 42 vezes 10, nós temos então um fluxo de calor de 420 calorias por segundo. Desse modo, então, essa pessoa, o corpo dessa pessoa vai perder por condução através da coxa 420 calorias a cada segundo. A letra B perguntava ou pedia: calcule a quantidade de calor que a pessoa perde em 45 minutos. Da definição de fluxo de calor, nós sabemos que o fluxo de calor é a quantidade de calor sobre o tempo. E nós sabemos que 45 minutos são 2.700 segundos. Então pegue a definição de fluxo de calor, você vai substituir o valor do fluxo pela resposta da letra A, que é 420, a quantidade de calor, o ΔQ, eu quero saber, e o intervalo de tempo, 2.700 segundos. Faz aí produto dos meios pelos extremos, então a quantidade de calor vai ficar 420 multiplicado por 2.700. Desse modo, então, nós vamos ter 1.134.000 calorias que serão perdidas aí nesse intervalo de tempo de 45 minutos. Transformando aí em notação científica, eu posso deslocar a vírgula 6 casas para a esquerda, aí nós vamos ter uma quantidade de calor de 1,134 vezes 10 elevado a 6 calorias. A letra C. Considerando que as temperaturas dos dois lados do acolchoado não variam com o passar do tempo, construa um gráfico cartesiano da temperatura em função da extensão atravessada pelo calor. Vamos lá então. Eu quero um gráfico que ele represente aí a extensão da coxa do acolchoado em milímetro em função da variação da temperatura, ou, falando ao contrário, que eu falei trocado, a temperatura em função da extensão do acolchoado. O que nós sabemos? De um lado nós vamos ter uma temperatura corporal de 36 graus Celsius, e quando o calor atravessar todo o acolchoado, que ele vai ter aí atravessado os 4 milímetros de extensão do acolchoado, essa temperatura vai ser a temperatura ambiente, que é de menos 6 graus Celsius. Então agora é só a gente pegar e ligar esses dois pontos através de uma reta. Com isso, então, nós temos o gráfico cartesiano, que representa a temperatura em função da extensão do acolchoado atravessado pelo calor. O segundo exemplo: uma barra de cobre de 2,3 metros de comprimento está envolta em material isolante. A barra possui área de seção transversal de 10 cm² e tem uma de suas extremidades em contato com o dispositivo, cuja temperatura é a difusão do gelo, que é 0 graus Celsius, e a outra extremidade em contato com o dispositivo, cuja temperatura é a de ebulição da água, que é de 100 graus Celsius. Então essa barra de cobre, ela está em contato, uma ponta com 0 graus Celsius, outra ponta com 100 graus Celsius. Como o cobre ele é condutor térmico, vai haver condução de calor da barra que está a 100 graus Celsius, da ponta da barra que está a 100 graus Celsius, em direção à ponta da barra que está a 0 graus Celsius. Calcule na letra A. Dado aí que a constante de condutividade térmica do cobre é 9,2 vezes 10 elevado a menos 2 quilocalorias por segundo vezes metro vezes graus Celsius, na letra A, o fluxo de calor ao longo da barra. Bem, do enunciado, nós sabemos que o comprimento da barra é de 2,3 metros, está dito aí. Nós sabemos também que a área da seção transversal dessa barra é 10 cm². Só que eu preciso colocar isso em metros quadrados. Para isso, então, eu vou pegar o 10 cm², multiplicar por 10 a menos 4, e aí eu vou obter, então, 10 elevado a menos 3 metros quadrados. A variação da temperatura entre as duas extremidades aí da barra, de 0 a 100, é de 100 graus Celsius. E eu tenho que o coeficiente de condutividade térmica do cobre é 92 calorias por segundo vezes metro vezes graus Celsius. Lembremos, o 9,2 vezes 10 a menos 2 é quilocaloria. Como o quilo é 10 elevado a 3, na hora que eu pegar 10 a menos 2 multiplicado por 10 a 3, vai dar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 multiplicado por 9,2 vai dar o 92 que apareceu aí na tela. Bem, desse modo, então, eu vou pegar a lei de Fourier e nós temos que o fluxo de calor
é a constante de condutividade vezes a área, vezes a variação da temperatura, sobre a extensão ou comprimento da barra, tanto faz. Substituo os valores e agora é só resolver. Quando eu pegar 92 dividido por 2,3 dá 40, e 10 a menos 3 multiplicado por 10 ao quadrado dá 10 a menos 1. 10 a menos 1, eu desloco a vírgula do 40 uma casa para a esquerda. Desse modo, então, o fluxo de calor ele vai ser de 4 calorias por segundo. Esse, então, é o fluxo de calor que irá se estabelecer nessa barra de cobre, desde a extremidade que está a 100 graus Celsius até a extremidade que está a 0 graus Celsius. A letra B pede a quantidade de calor que a barra ganha após 2 minutos. Nós sabemos que 2 minutos equivale a 120 segundos. Desse modo, então, como a definição do fluxo de calor diz que é a quantidade de calor dividido pelo intervalo de tempo, nós já sabemos da letra A que o fluxo de calor é 4. E como o intervalo de tempo é de 120 segundos, então vou substituir os valores, faz aí produto dos meios pelos extremos, 4 vezes 180, 4 vezes 120 dá 480, então nós teremos aí uma quantidade de calor de 480 calorias transferidas aí durante esses 2 minutos ao longo da barra. Dessa forma, então, eu finalizo a primeira parte, que é a parte que trata exclusivamente da condução térmica de calor. Em seguida, eu trago as demais formas de condução de calor, de transmissão de calor.